Sejam muito bem-vindos ao Upcast, o podcast do grupo BNI Up aqui de Jundiaí. Neste podcast você tem a oportunidade de conhecer melhor os empresários que fazem parte desse grande grupo de network. Suas histórias, seus bastidores, os negócios por trás aqui da cadeira que eles envolvem. Então hoje estamos aqui ao meu lado com o Jonas da Sutura. Muito prazer, cara. Muito obrigado por me acompanhar nesse momento. Se apresente primeiramente. Muito prazer, eu sou o Jonas Wodruck, eu tenho uma produtora de audiovisual e, inclusive, a produção desse podcast é comigo. Isso aí, perfeito. E estamos com ele, o nosso entrevistado do episódio de hoje, Felipe Militão, da MM Nova. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Inclusive, eu acho que ele tem direito de pedir música, né? Tentativa de gravação. Hoje vai. Tivemos problemas técnicos nas outras, mas hoje vai ser tão natural quanto os outros dias. É isso aí. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Os patrocinadores vou fazer no decorrer do nosso episódio aqui. Só fazer uma menção à Engie Grid, a Meta Plano Contábil, a Carvalho Trust e a Salcio Branding, que fizeram e deram a oportunidade do episódio acontecer, desse podcast acontecer, juntamente representado por mim, a Morata Advogados, como apoiador. Então, cara, se apresente, Felipe Militão, a voz é toda sua, fica à vontade, que manda. Vamos lá, gente. Pela terceira vez, vamos tentar repetir o roteiro. Não, mas vamos tentar ser natural. Bom, sou carioca, não sei se você vai perceber, né? Vocês que não me conhecem. Não é quase nada. Carioca, sou casado com a Sandra, pai da Laura, pai da Júlia. Atualmente, tem 5 anos que eu saí do Rio de Janeiro, né? Eu moro em Jundiaí há 3, morei 2 anos em São Paulo. 28 anos, então estou na fase... 28 não, estou brincando, 38 anos, estou na fase legal da vida e aí sou um cara muito alegre, tento, diante das dificuldades da vida, encarar de um jeito diferente, porque é o jeito que a gente encara a vida nos mostra como que a gente deve viver, né? De forma mais leve, tranquila. E é isso aí, vamos para esse bate-papo que vai ser da hora. Você falou que você tem 28 anos? 38 anos. Brincando, nossa. Quase lá, mas parece, você fala... Confundiu. Falei, olha, né? Nossa, que jovem, sem cabelo. É isso, 28 anos, 38 anos, vamos lá. É aqueles jovens que é no Em Nome do Amor do Silvio Santos. O cara tem 21, parece que tem 50. 38 anos bem vividos, graças a Deus. Legal, cara. Aí você falou que você é do Rio de Janeiro, dá pra perceber pelo seu carioca, né? Sotaque, né, cara? Então, você começou lá, a sua carreira profissional, a sua base sólida profissional é de lá, então. Então, antes de falar do CNPJ e do CPF, né, então eu sempre trabalhei, quando a gente fala do meio profissional, na área de análise de alguma coisa. Então, eu fui professor de Excel para executivo, já fui professor de Excel de escola. Então, eu sempre trabalhei na área de dados ali. E aí, comecei lá no Rio de Janeiro, e aí eu destaco aqui, eu fui militar, não, o meu nome próprio, aí eu era um dos que mais sofria, entre aspas, né, por meu sobrenome ser Militão, as pessoas, você nasceu para ser militar, então tinha essa brincadeira no quartel. E aí eu comecei minha trajetória na parte administrativa, lá no Rio de Janeiro, em um estaleiro naval. Então, bem curioso essa história, porque eu entrei no estaleiro há, 12 anos, 15 anos atrás, eu era esmerilhador naval. O que é o esmerilhador naval? É o cara que limpa a solda ali, ele ficava com a máquina, um esmeril, o cara soldava ali, a gente ia lá limpar. E era uma posição bem operacional e tudo mais, ralava pra caramba. E eu fazia, essa era a minha atividade, novo, não tinha família, molecão e tal, e vambora. E aí, eu lembro que sempre quando eu fazia essa atividade, geralmente a gente ficava num espaço confinado, onde só entrava um corpo, era uma parada meio assim, muito braçal, eu tive um período com tendinite no braço. E eu lembro que eu vi um cara de capacete vindo assim, sabe, ele vinha, ele anotava o negócio e ia embora. Falei, cara, eu tô ralando pra caramba aqui, o que aquele cara faz diferente, que ele vem, anota e vai embora. E aí eu começava a conversar com a galera, né, com os modo de falar, os peões ali e tudo mais. E eles falavam, não, cara, esquece, aquilo ali é a elite da elite, você não vai conseguir, tem que estudar pra caramba, tal. E sempre me gerou muito essa curiosidade, porque eu sempre fui um cara assim, não dá pra fazer, não, por que não dá pra fazer? Não dá sim, pô, depende de você entender. E aí eu chamei esse cara um dia e comecei a perguntar pra ele, pô, por que você faz? Qual que é o seu trabalho? O cara era um inspetor de solda, quem é da área industrial sabe o que é um inspetor de solda. E aí ele tinha um curso técnico e tudo mais, e ele falou, pô, eu fiz um curso assim no passado, tal, me deu o endereço e no outro dia eu fui lá. Fiz a matrícula e tal, comecei a estudar. Então eu trabalhava de forma braçal
durante o dia e à noite eu ia fazer o curso. E depois de 1 ano e meio que eu estava me formado, eu montei, eu meio que fiz um dossiê e aí eu fui na sala da gerência geral e falei, ó, a partir de hoje eu não volto para o, a gente chamava Ismeril, né? Eu não volto para o Ismeril, eu vou ser administrativo, que eu me formei nisso, tal. E aí eu lembro que um dos gerentes perguntou, beleza, você sabe mexer em Excel? Sei, ótimo. Cara, sou brabo no Excel, não sabia nada. Não sabia nada. Porque era a chance que eu tinha de poder mostrar que eu poderia sair daquilo. E aí eu fiz um apanhado lá, tal, depois eu comecei a aprender. E eu lembro que nesse momento, no estaleiro, tinha aqueles estágios e tudo mais, entrou um engenheiro. Esse engenheiro, ele me ajudou muito, porque ele me ajudou muito na parte administrativa, o nome dele é Rodrigo, eu tenho contato com ele até hoje, inclusive eu vou mandar para ele essa conversa. Ele me ajudou muito na parte administrativa, de saber montar relatórios, esse tipo de coisa, eu tinha que fazer muita coisa em inglês, porque eu prestava contas para o pessoal americano e tudo mais, e eu ajudava ele com a manha da galera que estava tentando enrolar ele, a galera, a produtividade diminuía, você ia falar, cara, se você entrar naquele buraco ali, tem alguém dormindo e tudo mais. Então a gente fez essa sinergia muito boa, aquilo ali me abriu caminhos para esse meio administrativo. Na época, para crescer lá dentro, era só faculdade de engenharia mecânica, engenharia naval, esse tipo de coisa, eu não queria isso, eu queria mais uma parte administrativa. E aí eu decidi fazer administração. E aí depois do estaleiro, eu trabalhei em outros lugares, até chegar uma oportunidade de eu poder vir para São Paulo, que foi tipo assim, você tem alguém para indicar como você? Aí eu falei, não, tem eu, por que eu não vou? Aí eu conversei com a esposa, a gente veio, e aí começou a minha trajetória na última empresa que eu fiquei durante 5 anos, né, na área de dados. Aí eu já trabalhava na área de dados, eu me especializei nisso. Então eu fiz administração, eu estudei no Mackenzie, depois eu fiz uma pós de BI, mais técnica, né? Porque acho que muita gente entende hoje que o BI é o gráfico, né? E não tem problema, o gráfico ele é um produto final. Mas antes de gerar esse gráfico, existe um trabalho de estruturação muito grande, né, que a gente consegue desenvolver e entregar isso para o cliente. Legal, cara. É fundamental. Então, todo esse tempo que você ficou, né, como empregado, né, da CLT, você absorveu muito das empresas e que fez você hoje virar e ter essa mente de empreendedor, né? Qual que foi a virada de chave? O que você pensou nesse momento para falar assim, não, agora é a minha hora de eu ter o meu negócio e a partir de agora eu tratar comigo mesmo e seguir no mundão aí do empreendedorismo? Quando eu ainda morava no Rio, né, e quando a gente fala essa questão do empreendedor, né, de desconectar, né? Então, será que eu vou sair do CLT e vou investir nisso? Porque é um risco, o risco sempre vai existir. E eu fiz outros trabalhos paralelos nesse meio empreendedorismo, mas sempre atrelado não era a minha função principal. Minha função principal sempre foi a minha carreira. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo vendendo chocolate. Então, a gente fazia trufas, e aí o Jonas conhece também um pouco disso. A gente fazia trufas e o nosso lema era, a gente usava fruta de verdade. Então, a gente fazia uma trufa de maracujá, o maracujá de verdade, temperava o chocolate. Era um negócio bem diferente, bom pra caramba. E a gente começou fazendo nesse sentido, atendendo festa. Na verdade, a gente começou nisso para poder juntar grana para casar. E a gente até conseguiu isso. E só que assim, isso era um trabalho paralelo, né? Então eu trabalhava, fazia faculdade, depois desenvolvia, fazia tudo junto já com a minha esposa. Aí paralelo a isso também eu trabalhei como professor de Excel, né? Como professor de Excel de escola, Microlins, e como professor de Excel executivo para executivo. Aquele diretor ali que geralmente era muito na área de RH, preciso ter um conhecimento ali básico, a gente fazia uma aula específica para ele. Mas nunca foi o meu foco de tipo, eu vou largar tudo, vou seguir com isso, né? E aí como virou a chave? Eu, durante 2024, estava trabalhando numa empresa onde eu fiquei os últimos 5 anos, e aí me faltava muito tempo. Tempo de deslocamento, porque eu trabalhava em São Paulo e tudo mais, e eu tenho 2 meninas, né? Uma tem 3 anos e a outra tem 1. E eu comecei a repensar, será que vale a pena tudo isso, né? Eu trabalho tanto para as pessoas, era 6 horas de deslocamento diário praticamente, porque eu já morava em Jundiaí. E será que vale a pena? E aí eu comecei eu sempre fui gestor de planejamento, então eu comecei a planejar o que eu queria fazer. Gestor da sua vida agora. Gestor do meu negócio. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, para onde eu quero ir, e esse tipo de pergunta. E aí eu comecei a estruturar, né? Eu sentei com a outra sócia, que é a Sandra. A gente começou a estruturar o nosso projeto, de como que a gente vai. Então toda essa parte estrutural, a gente já tinha isso muito bem encaminhado, até o momento de chegar ao primeiro trabalho, né? O primeiro cliente, onde foi através de um amigo meu, que era diretor nessa empresa. E aí a gente começou desenvolvendo um projeto lá, ficamos lá dedicado por 6 meses, e era uma empresa muito grande. E aí, antes de falar do que a MM Nova faz, como era uma empresa muito grande e tinha dificuldade com dado, com informação,
E eu pensei, cara, se essa empresa que está nesse patamar de tamanho tem essa dificuldade, imagine ali o seu João do lado da minha casa. Como eu consigo ajudar esse cara Que tanta do seu João, né? que tem a ter essa possibilidade? Falei, hoje a gente desenvolve, olha, você faz assim, existe a possibilidade de você fazer assim, mais rápido, né, ter acesso à informação mais rápido. Porque hoje o empresário, o dono, ele quer ter informação rápido, quer saber das informações que a gente pergunta para ele de forma muito rápida. Então, esse é um pouco do início do que a gente faz. Legal, cara. Sabe o que eu acho engraçado no Militão? Ele é um cara que lida com um tipo de serviço que normalmente está atrelado a pessoas extremamente fechadas, sabe? O cara que fica lá no número, não é um cara social. Social. E você é um cara social. Então você é um carioca sabor nerd. Né? Pior que eu não sou nerd. Não, mas só sabor. Porque assim, o teu ramo de atuação é dados, né? Sim. Número. Claro que você você operacionaliza planilhas, né? Mas Também. Mas você trabalha com sistema, mas você é um cara extremamente sociável, cara. Isso é uma coisa difícil de ver esse match, né? Eu sempre tive essa facilidade de me comunicar, né, de falar com outras pessoas. E eu lembro que quando a gente fez a pós-graduação na PUC, é uma pós-graduação muito técnica. E lá existem dois caminhos, né? Ou você, de repente, acaba indo para o lado de programação, que é uma carreira solitária e tal. Inclusive tem um amigo meu que ele foi por esse lado. E o lado de gestão. Como eu já era gestor, eu queria usar aquilo que eu aprendi, né? a bagagem que eu aprendi dentro daquilo que eu fazia. Então, isso para mim é muito tranquilo, natural. Então, hoje, a gente tem um time de desenvolvimento, eu toco alguns projetos de desenvolvimento, mas eu sou a cara do negócio. Então, essa parte relacional, de conversar com o cliente, entender a dor, de ouvir, né? Às vezes a pessoa só quer ouvir, Sim. o empresário só quer ouvir, só quer falar. E aí eu sou essa... E aí eu, não sei se é por ser carioca e tal, enfim, eu consigo me sair muito bem nessa parte de relacionamento. Que legal, isso agrega demais, cara. E tem um ponto curioso que eu tô para te perguntar faz um tempo, cara, mas eu quero saber. Nada a ver com o jogador da seleção, né? Um Militão. Então, cara, isso me ajudou já, hein? É? É um ponto importante. Assim, é legal falar isso, porque eu nunca falei isso. Quando eu estudava no Mackenzie, tinha um professor lá que era de direito, eu não lembro o nome dele, se isso chegar até ele de alguma forma. E eles falavam, pô, você é parente do jogador, do Militão, porque eu sou mais velho do que o Éder. Porque o Éder, né? Conhecido, né? Quando eu vi o primeiro nome dele, ele estava na seleção sub-15. E é um nome muito difícil, diferente. Então eu falei, cara, não é possível. E a fisionomia da família dele é muito igual a fisionomia do meu pai. E aí esse professor, ele me perguntava, eu falei, não sou. Ele não achava que eu estava querendo mentir e tal. Eu sempre tive boas notas com ele, isso me ajudou de alguma forma. E ele falava, não, depois você manda a camisa pra mim. O Éder jogava no São Paulo ainda e tal. E eu falei, cara, mas eu não sou parente dele. Não, sim, tal, vocês são iguais, não sei o que e tal. Então isso de alguma forma é essa brincadeira. Hoje muita gente pergunta, não. E você investigou isso aí? Então, a única coisa que eu investiguei é que eu sei que acho que alguém da família dele, bisavó, alguma coisa, veio do mesmo lugar que alguém da minha bisavó. Onde que vem o Militão? Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte tem uma rua chamada Militão. Acredito que é alguma coisa assim. O meu pai ele me contou isso já. Tem uma praça e tal. E o nome Militão é um nome português, né? Então tinha não sei se era ditador que fala alguma coisa nesse sentido. Eu pesquisei alguma coisa na genealogia nesse sentido. Então, hoje eu não tenho contato, né? Então, eu tive contato eu frequentei a mesma igreja do Hendrick, né? No passado, quando ele estava começando, a gente trocou essa ideia lá. Falei, quando você for lá para Madrid, você manda o telefone do Edinho lá, que a gente vai chegar lá e falar com ele. E assim, ele veio de Sertãozinho, né? Com a cidade no interior de São Paulo. Mas hoje a gente, assim, não tem contato e tudo mais, é só uma... Mas geralmente todo mundo pergunta, principalmente que hoje eu gosto muito de jogar bola, e ali eu vou com a minha camisa, escrito Militão atrás, na Copa, né? Jogou muito bem a Copa, a última Copa, como lateral direito e tal. E aí ele sobressaiu muito e aí eu fiquei muito em evidência nesse sentido, né? Porque você vai pôr o nome do cara. Não, as pessoas sempre me chamaram pelo sobrenome por ser diferente, né? Então, e aí ficou quando ele começou, e aí teve sucesso na carreira, ele tá no Real Madrid e tal. E aí gerou essa curiosidade de todo mundo. Mas, no grupo do UP, o pessoal até fala, quem que é Felipe? Ninguém sabe. Felipe é só minha mãe quando vai brigar comigo. E aí, Militão, seleção brasileira é amarela lembra o sol lembra o quê? Engie. Então, empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para reduzir seus custos operacionais.
Ao instalar painéis solares, sua empresa pode economizar até 95% na sua conta de luz, com retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara seu negócio para um futuro sustentável e competitivo. Transforme o sol em lucro executando seu projeto com a Engegrid. E cara, bom, você falou da sua história profissional, né, de como você chegou até a implementar a MM Nova. Conta pra gente qual que é o seu principal foco hoje. Quais são os clientes principais que a MM Nova atende? E eu falo da MM Nova, muita gente pergunta assim, mas é uma empresa de BI, por que não tem nada no nome, né? Se você percebeu, o M ele parece um gráfico, né? Nesse sentido, o M representa os dois sócios. Já que o Dalton é tão ignorante e falou do escorpião, eu vou usar essa mesma linha de ignorância. O que é BI, cara? Eu ouço tanto falar, mas o que significa o BI? Excelente pergunta, Jorge. Muito bem. Parabéns pela pergunta. Eu vou responder com toda a destreza possível, sem ser tão nerd. Carioca são boa nerd. A sigla BI é o que o mercado vê hoje, tá? É uma sigla de Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. O que muita gente identifica isso é gráficos online. Então, é muito mais abrangente. Só o nome mostra que é muito mais abrangente. Então. Muito mais. Então as pessoas vão ao hospital, seja por indicador, seja por algum tipo de informação, a pessoa, aquilo ali é um BI, ali tem um BI e tudo mais. Então a BI, a Business Intelligence, é um conjunto de estratégias, ou seja, que envolve muito mais um tratamento de dados ali para poder te entregar um produto final. Então o produto final é o que fica famoso, que é o que a pessoa compra. A pessoa quando vê o negócio, eu quero isso aqui. Antes de chegar a ficar bonito aquilo ali, existe uma tratativa muito grande, então acho que o BI é um conjunto de estratégia simplificando nesse sentido, né? Entendi. E aí falando um pouquinho da MM Nova, né, da questão do nome, o M ele parece um gráfico ali, e o nome, por que não tem nada de BI? Porque BI era um produto, era um serviço. Quando eu comecei com essa ideia, a ideia, como eu trabalhei muito tempo no ramo de transporte, era atingir esse público de pequenos transportadores, ajudar eles na gestão estratégica do seu negócio, poder controlar melhor o seu ativo, o seu custo e tal. E aí as pessoas, as empresas me procuravam querendo somente o BI. Tem um sistema X, dá pra gente integrar, eu preciso ter informação mais rápida e tal. Em 3 meses o jogo virou, tirei tudo isso aqui e a gente foca no que tá dando certo. E aí hoje a gente atua na parte de análise estrutural de dados. Então qual que é o nosso serviço de forma prática? O cliente ele tem uma dor, que ele precisa ter um tipo de informação, não sei quanto eu estou faturando, não sei quanto eu estou perdendo, vamos olhar pelo lado financeiro ou operacional, não sei quantas saídas eu entrego, saída no dia, esse tipo de coisa. A gente entende com ele, vê qual que é o sistema que ele usa, ou se ele tem, ou se ele não tem algum tipo de sistema, aí monta o racional que ele precisa ver, porque muitos gestores e donos de negócio fala que não tem informação, mas tem, só que não tem do jeito que quer ver. Então, a missão da MM Nova é sentar com você, falar, o que você quer ver? Eu queria ver a minha gestão da minha empresa assim, assado. Ele tem o dado, não tem informação. Ele tem os dados, né? A gente consegue conectar na fonte desses dados e desenvolver o projeto personalizado. Então, a MM Nova ela é muito focada em projetos personalizados. Então, hoje a gente faz diversas coisas diferentes que o mercado acaba não fazendo. Que é sentar com o empresário, mostrar para ele que ele tem essa possibilidade A e B, desenvolver o projeto juntos. No dia a gente tem um kickoff, tem um go live, no dia que tem um lançamento do projeto, a gente tira ele do ambiente empresarial, leva ele para uma sala de reunião, apresenta o projeto dele, como que ele vai usar, porque a nossa missão não é fazer o cara só se encantar pela beleza da coisa, porque o negócio é bonito e vai ser, mas tem muita gente que, eu só queria só para ter uma apresentação rodando com os números bonitos. Cara, isso pode entregar muito mais do que isso. Aquilo ele tem que ser funcional para que você tome decisão. Por isso que a gente faz de acordo com o que você quer ver. Então, a gente faz essa parte e aí a gente desenvolve todos os projetos de BI, integrando hoje com os sistemas que já existem. Então, a gente tem parceiro hoje que desenvolve, que tem um RP próprio, que já tem integração pronta. Então, a gente tem muita gente que usa sistema financeiro A, B e C. A gente consegue integrar e desenvolver esse projeto junto. Então, basicamente, a MM9 ela é uma empresa hoje que está nesse foco de BI, não vai ser só isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente do que a gente tem de futuro, mas que nós vamos trabalhar na sua empresa, trabalhamos com dados, com todos os tipos de dados, com foco em gestão, acompanhamento para gestão e informação mais rápida. Então, a ideia principal é sempre ter informação mais rápida. E o teu serviço, então, não é só para quem lida com o Excel, né? Você falou do ERP, né? RP e CRM. Quando o cara compra um CRM ou um ERP, ele imagina que esses dados vão estar igual você entrega? Não, geralmente é assim. Ele imagina que sim. A pessoa, quando a gente vai conversar, fala, não, mas por que eu preciso de BI se eu já tenho um sistema? Sim. Qual que é o foco do sistema? Coletar e armazenar dado.
Sempre vai ter, sempre vai ser isso e vai te entregar o relatório. O que a gente consegue ajudar com o BI? É conectar nesse sistema, em vez de você extrair relatório, você ter esse relatório de forma visual através de um clique, clicando no botão XYZ, fazer as análises que são pertinentes ao seu negócio. Então, quem não tem sistema, a gente consegue ajudar. Como você controla isso? Eu controlo no Excel. Então, a gente tem parceiros hoje que desenvolvem sistemas personalizados. A gente tenta ir nessa linha que é o mais próximo de boas práticas possíveis, para que a gente implante o sistema. A partir do momento que ele tem um sistema, ele tem os dados, a gente faz a conexão ali via API e desenvolve o projeto de acordo com o que ele quer ver. Então, é basicamente isso. E eu acho que eu já te perguntei isso, eu não lembro a tua resposta. E, inclusive, se eles decidissem começar a fazer, talvez isso fosse um problema para você, não sei. Mas as empresas de RP e CRM, por que eles não dão essa solução praticamente? Eu não foco. Acho que, assim, qualquer empresa de sistema, o foco deles é coletar, armazenar, ele tem banco de dados para isso, né? E te entregar os relatórios. A forma de analisar, cada um pensa É um paradigma. Para eles, o relatório... Eles vão te entregar, de repente, a informação principal. Ali, se abrir quantas notas você emitiu, tal, vai ter ali. Mas uma análise aprofundada, temporal, não consegue fazer. Então, existem outras diversas ferramentas que existem hoje no mercado de Service BI, que o pessoal fala, né? Sim. Que a gente consegue fazer essa integração e desenvolver esse projeto. Então, tem muita gente hoje, a gente está desenvolvendo alguns produtos prontos. O que vai ser o produto pronto? Eu tenho uma integração com o sistema X, a gente vai fazer o produto e vai começar a vender pronto. Eu queria personalizar do jeito que eu gosto, que eu sempre sonhei ter. E aí entra a gente com um projeto personalizado nesse sistema aqui é travado, que você não consegue fazer essa... Não, então, o sistema, geralmente quando a gente vai fazer uma conexão em clientes, quando a gente já fez, que só tem um sistema que só ele usa, né? Eu tenho um sistema lá Y que só eu sei, que só eu uso. E aí eu tento entrar em contato com quem desenvolveu o sistema, porque quem desenvolveu o sistema consegue fazer uma API. Geralmente não tem uma API aberta, né? Então você não consegue entrar no usuário dele e ver um código lá, que é o que a gente precisa para conectar. Sim. Mas o próprio sistema, se a gente conseguir tiver contato com quem desenvolveu o sistema, ele consegue fazer esse campo aí, porque a API é como se fosse um endereço. Sim. Então eu vou pegar o endereço desse cliente e consumir só aqueles dados. Você já encontrou alguma objeção nesse processo aí de... Não, eu encontro muita parceria, porque, por exemplo, eu vou desenvolver um projeto para ele, e aí ele tem um sistema, sei lá, vou falar um nome que não existe, H350. E aí esse cara, muito específico, né? Muito específico, não tem API aberta, mas quem desenvolveu foi um TI. Beleza? E aí eu falo, eu trabalho com BI e tal. E aí, será que o meu serviço não agrega valor dele? Ele pode oferecer isso junto? Sim, então é interesse dele para mim também. Ele desenvolver a API, e aí eu desenvolvo o sistema para ele, do jeito que ele quer ver, monto um produto para ele e ele vê, agrega valor. Cara, eu tenho isso aqui, mas se você quiser uma visão mais estratégica, tem isso aqui. Porque o que eu faço hoje, quando a gente fala de BI, acaba sendo uma visão muito estratégica, né? Então, geralmente, dono de negócio, tomador de decisão, que é aquela galera ali que vai ter interesse naquilo que a gente desenvolve. Só para a gente traduzir, Militão, para a gente ficar claro, que você falou de API, né? Então quer dizer que a conexão ela é simultânea, ela é ali, alimentou um sistema, já vai alimentar o outro. Direto. A gente não altera dado, a gente só consome. Então, se o cara ele usa um sistema e ele tem uma API que a gente consegue fazer essa conexão, é automático, né? Então, os dados ali são automáticos. Aí às vezes você fala, mas o número está errado. Então, o número está errado porque o processo foi feito de forma errada. A nota não era para ser assim, sabe? Isso evita muito o retrabalho que acontece muito com quem utiliza o Excel. Né? Dá para fazer a conexão direta? Dá, e a gente consegue fazer e faz. Só que às vezes um dado imputado errado, a cobrança pode ser de quem vai tomar a decisão, ver um número diferente. No sistema já bloqueia mais isso. Bom, a gente está falando de sistemas, eu sei que você tem uma parceria legal com o próximo patrocinador. A gente vai falar da Metaplano Contábil, né? Precisando de uma contabilidade que realmente é parceira do seu negócio, a Metaplano Contábil é muito mais que um escritório tradicional de contabilidade. Eles são especialistas em contabilidade consultiva, com foco total em resolver seus problemas e facilitar sua rotina empresarial. Na Metaplano, você esquece os processos complicados, os 1000 formulários e as respostas demoradas. Eles trabalham com disponibilidade, pessoalidade e, o mais importante, total legalidade. Portanto, se você busca um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Metaplano Contábil. Isso aí, tá? A gente falou, e uma coisa até que eu comentei no outro que a gente gravou, cara, eu acho que quem não assim, eu quero dizer o seguinte, só não tem esse serviço da MM Nova quem não conhece, cara. Porque, cara, todo mundo hoje tem esses números. E para você demonstrar, é simples, é contratar você. Então, acho que quem não conhece é que não contratou. Porque, cara, todas as empresas precisam disso.
Eu assisti é antigo, um podcast do Flávio Augusto uma vez, que ele falava assim, cara, todo gestor, dono de negócio, ele precisa ter em uma tela as principais informações do seu dia para tomar decisão. Então, quando eu atuava como gestor na última empresa, era uma das coisas que eu chegava, a primeira coisa que a gente fazia é olhar os indicadores ali que foi construído para aquele determinado negócio. Então, é justamente isso. O que acontece muito hoje é que as pessoas, às vezes, só procuram isso quando tem uma dor. Cara, eu não tenho informação, eu não consigo ver, eu não sei quanto eu gastei, o custo de manutenção está caro, para onde está indo o meu dinheiro, não consigo ver, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Então é justamente isso. Até falei num pitch um dia desse lá no grupo, que o meu trabalho é organizar o seu guarda-roupa. Chegar no seu guarda-roupa, colocar as roupas azuis, verde, calça, tênis, para que quando você queira procurar o tênis, você vai abrir a gaveta do tênis e você vai ter o tênis. Perfeito. De forma prática, didática, seria isso na área de dados. Tá. Você até deu algumas ensaiadas de algum produto novo que você está planejando. Pode contar mais agora, acho que é a oportunidade de você falar. Então, eu não posso ainda falar o que vai ser, mas assim, a gente tem um viés de trabalhar com dados em muitas outras vertentes. O BI é um produto, né? A gente consegue desenvolver carro-chefe, é o que está levando a empresa para onde ela está indo. Mas existem outras áreas da área de dados, principalmente atreladas à inteligência artificial, que a gente está trabalhando para desenvolver produtos para que o consumidor final, qualquer tipo de dado, de informação que ele precisa ter, tendo os dados, né, gerando esses dados, ele consiga ter. Então a gente está trabalhando em outras frentes, em alguns aplicativos, em algumas coisas que não dá para abrir aqui agora, junto com outros parceiros de negócio, né, para que a gente tenha uma gama de outros serviços. Sim, né? Uma amplitude maior, porque hoje o BI, que é o que a gente tem de carro-chefe, ele é muito estratégico. Então, um cara que é o dono do negócio, o gestor, o empresário ali que tem uma empresa média, grande ali, ele vai querer olhar isso, porque ele tem um negócio lá, não tem tempo, está sempre fora, viajando, ele quer ter essa informação na mão. Então, a gente tem hoje inteligência artificial, por exemplo, que é atrelada ao projeto, que o cara recebe uma informação no carro, o cara está no carro, no Uber da vida, pô, eu queria ver quanto foi meu faturamento hoje. Ele manda uma mensagem e é conectado automaticamente no seu projeto, ele vai responder somente aquilo que está no seu projeto. Por áudio. Isso facilita muito. Então, hoje a gente está encontrando diversos meios para que a informação consiga chegar mais rápido na mão do tomador. Então, o foco sempre vai ser esse. Ter visibilidade dos números, tá? De olhar quanto que foi, analisar, mas que o tomador ele tenha a informação mais rápida. E essa IA integrada ao BI, ele é um dos produtos que já está rodando, esse eu já posso falar, e tem outros que a gente está desenvolvendo também atrelado à função dado e informação. Então, o nosso foco é esse, que inclusive o nosso lema é transformando dados em informações inteligentes, ou seja, eu vou tomar a decisão inteligente a partir do número que eu já tenho tratado, organizado de forma visual. Você falou da análise, existe alguma possibilidade de envolver a IA nesse processo de análise? Por exemplo, ela vai abrir lá o painel, vai falar, ó, tal número está incompatível com tal número, se eu fosse você eu faria tal coisa, ou isso é um risco? Sugestões, né? Não, então, a gente tem uma IA própria, que ela desenvolve esse tipo de análise. Então, ela é integrada no relatório, ou seja, ela vai ler tudo que já existe lá e vai te entregar. O que muita gente faz, que é muito arriscado, é pegar uma planilha, subir uma planilha no chat GPT da vida, analisa para mim os últimos 5 anos. Aquilo ali são dados reais da sua empresa. E aí, daqui a 5 anos, quando alguém for perguntar alguma coisa, se você quiser vender a sua empresa, o chat vai falar, essa empresa aí, há 5 anos atrás eu analisei e fiz isso. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de inteligência artificial, principalmente essas generativas, com isso. A gente utiliza algumas IAs próprias, né? Eu não vou falar o nome por conta de patrocínio, mas a gente utiliza algumas IAs que nos ajudam a ser mais produtivo. No final do dia, no final de um determinado tempo, eu preciso analisar tudo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Né? Não é só escrever lá como eu mando um e-mail, é muito mais além do que isso. Então, a gente, tudo que é tecnologia, a gente está agregando valor ao nosso serviço. E essa IA, chama Maia, ela é justamente isso, ela é integrada no projeto do Power BI, que é a ferramenta que a gente utiliza, e ela dá insights para o cliente. A gente treina ela para perguntar o que você quiser e te direcionar daqui a 5 anos, e é muito mais seguro do que você fazer por ser interna, né, do que você fazer diretamente com qualquer software. Perfeito. Não, cara, esse negócio de IA, e a galera tá jogando tudo que é informação lá, a revelia, sem imaginar o que isso pode... E precisa de alguém para validar, né, cara? E assim, às vezes a pessoa não sabe validar, acredita em tudo que está escrito lá. Sim. Pode ser cego. O bom da sua área também é isso, né, cara? As ferramentas que vão se aparecer no decorrer do tempo, né? Anualmente, diariamente, você pode implementar no sistema. Né? A gente tenta trazer tudo que é novidade e tal. Como eu consigo trazer isso e melhorar a vida do meu cliente final? O resultado vai ser sempre o cliente.
Cara, beleza, ele vai ter o BI na televisão dele para fazer reunião com a equipe e tudo mais, mas se eu conseguir entregar alguma coisa no WhatsApp dele, não é mais fácil? Para algumas ocasiões, né? Não vai dar para ver de forma visual, porque é escrito, né? Então você não vai conseguir, de repente, fazer uma análise completa ali do que você vê, é mais rápido você vê. Mas alguma coisa mais específica, ele consegue te responder e a nossa ideia é essa, trazer esse tipo de solução. E tem já algum cliente aqui, assim, marcante que faça, assim, prontamente lembrar dele, que foi um serviço legal que você fez, que Tem. valorizou muito? Tem um cliente que está com a gente até hoje, né? Na verdade, o nosso trabalho, a gente consegue desenvolver diversos projetos dentro do mesmo cliente. E a gente, voltando um pouquinho àquilo que a gente falou da questão da chave. Quanto que vai virar a chave se você vai empreender, se você vai... Sim. Apesar de no começo ter tido toda a estrutura de planejamento, era sempre um risco de, pô, será que eu vou correr esse risco agora, com 2 filhos? Sempre recebi muita proposta de emprego e tudo mais, vale a pena e tudo mais. E aí a gente desenvolveu um projeto para um cliente, e aí o cliente escreveu uma carta, olha só. Ele escreveu uma carta agradecendo porque eu abri os olhos deles, porque as possibilidades que nós conseguimos mostrar através dos números que ele já tinha, mudou a forma dele pensar, a forma dele tomar decisão. Isso para mim foi um case e um sinal de, cara, continua. É isso. Então, a gente consegue hoje, a gente tem um trabalho muito relacional, como você falou da minha parte relacional, isso é um princípio muito nosso, assim, né? Nosso, do time comercial, a gente atende o cliente. A gente olha no nosso portal se o cara está utilizando ou não, porque para mim não importa só se ele está pagando sem utilizar, aquilo ali precisa mudar a vida dele. Porque é isso que a gente, quando a gente senta com o cara, fala, cara, o que você quer? E ele fala tudo o que ele quer, a gente constrói tudo o que ele quer, e de repente passa um tempo, o cara não tem tempo de olhar. É hábito, né? Às vezes o cara não tem um hábito e a visão analítica para olhar isso sempre. Então, esse case desse retorno desse cliente nos dá força para, cara, estamos no caminho correto, é esse o caminho. Né? A gente faz coisas diferentes, como o cliente que está com a gente no ano do aniversário do CNPJ dele, ele não paga a mensalidade, ele recebe uma carta com um mimo, com coisas relacionais, porque é isso que você falou, né? Então, a gente tenta fazer de forma diferente, onde a gente consiga trazer o cliente dele e o cliente entenda, cara, ele é um braço para poder me ajudar. Não estou só pagando para fazer, não, ele é um braço para me ajudar. E vai gerar outras demandas lá na frente que ele vai falar, pô, quem consegue me ajudar nessa parte de análise de dados? Sim. A gente já está lá, entendeu? Então, a gente tem alguns trabalhos diferentes, sempre voltado ao relacionamento com o cliente. Não faz sentido você montar todo o sistema, pô, deixar tudo redondinho, o cara passar 2 semanas, 2 meses não. Então não tem taxa de cancelamento. Falar que o negócio lá comprei não funciona. Também tem isso. Assim, a nossa taxa de cancelamento é 0. Pelo contrário, a gente consegue crescer dentro do mesmo cliente, desenvolvendo diversos projetos. Às vezes até você dispensa o cliente, né? Porque você não está usando, não faz sentido, né? Então a gente tem essa linha de... Então tem esse acompanhamento também, né? Tem. A gente acompanha se o cara está usando e aí a gente conversa. Então, todos os clientes, como eu faço a primeira ponte, algumas outras pessoas tocam o projeto, mas como eu faço a primeira ponte, o contato dele sou eu. Existe um portal para abrir chamada, etc e tal, mas nessas conversas assim, a gente acaba perguntando, por que aconteceu? Se eu não usou, às vezes eu abro lá, faço um tipo de análise, porque eu tenho esse viés muito analítico, não é o nosso principal, que é prestar consultoria para a empresa, mas a gente abre e olha, pô, aconteceu alguma coisa, o aluguel é bem mais caro e tal, eu tinha visto, tal, para dar a entender o cara, o cliente, né, a empresa, que, cara, ele tem uma ferramenta poderosa na mão, ele precisa usar aquilo ali para não olhar como o custo, o investimento que fez, mas como aquilo ali pode me economizar tempo e eu consigo reduzir custo de alguma coisa com dinheiro e tal. Você falou sobre a questão dos dados, né, do cara pegar os dados dele, o risco de jogar numa IA e isso ficar público. Falando sobre essa segurança de dados, você enfrenta problemas com algum já enfrentou problema com algum prospect dessa segurança dele abrir a caixa de Pandora dele para você e você ficar sabendo sobre a saúde financeira, quanto ganha, quanto paga, quanto deve da empresa? Você já teve problema de objeção? Não, objeção, assim, não era objeção, mas a gente já fez alguns prospecção alguma vez, que aí o cliente ele queria uma análise financeira, né, e eu tenho experiência nessa questão de análise financeira, a gente começou com o sistema, começou a estudar e a gente percebeu que tinha muita coisa que ele falava que não tinha em lugar nenhum, não tinha no sistema e tudo mais. Eu falei, como que a gente vai encaixar nisso para que você tenha uma visão? Porque não é o meu papel saber quanto é X, Y ou Z. Né? O meu papel é desenvolver aquilo que você quer, de acordo com o que você quer. Então tinha muitas pontas desamarradas que ele não queria falar, a pessoa não queria falar de onde vem, a receita de que vem de outro lugar.
e que ele não conseguia ter uma visão geral. Então, esse para mim não fazia sentido, porque o nosso, entendi. a Então, nossa... talvez o proceder dele não tivesse muito isso, correto. Então, o nosso papel é dar a visibilidade que você quer. Eu quero só isso. Beleza, se você quiser só isso, eu faço isso. Cara, eu quero uma visão de tudo, mas isso daqui eu não quero que você olhe, não. Bicho. Não tem como. Não, beleza, eu faço até aqui, mas se ele quiser tudo com isso aqui, um número secreto, não dá. Entendeu? Então a gente acaba então não fecha, né? Mas, assim, problema com esse eu falou a questão de e a segurança dessas informações, né? Quando a gente conecta um dado via API, a API ela é para a gente consumir, né? Visualizar aqueles dados. Aonde que estão armazenados esses dados? No sistema da pessoa. Então, se a pessoa tem um RP da vida, o RP tem um banco de dados, os dados estão lá, armazenados lá. Então, a responsável pela segurança é lá. Eu só consumo, né? Eu só como se fosse um espelho, eu pego aquilo ali e faço a coisa ficar visualmente mais bonita e decisiva para tomar decisão. Você já falou, você não consegue nem alterar, né? Não consigo alterar dados, Sim. não fazer nada disso. Se na verdade a pessoa tem problemas, né, em relação à segurança, ela está correndo esse risco, chama a Option da TI, né? Que inclusive já tem episódio aqui do podcast. Bom, a gente tem falado bastante sobre essa questão de fortalecimento de dados. Uma coisa importante é fortalecer a sua marca. E para isso tem a Salso Branding. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, eu vou te propor uma reflexão. É mais fácil manobrar um carro hatch ou uma carreta? Claramente, o carro hatch. E conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para começar a sua manobra é enquanto seu carro, a sua empresa, ainda é pequena. Esse processo é mais barato, mais rápido e mais assertivo. Então, se você é uma pequena ou média empresa e quer investir em branding, chame a Salso, que com certeza você vai colher ótimos resultados. E olhando agora um pouco mais para o futuro, Militão, onde que você deseja que a sua empresa esteja daqui 5 anos? Então, a gente, como eu falei um pouco aqui de forma resumida, a gente tem esse viés de trabalhar com a parte de análise de dados, inteligência artificial, qualquer tipo de inteligência artificial aplicada à análise de dados, né? Porque é muito amplo, né? Então, hoje a gente busca agregar soluções de tecnologia para que nós conseguimos ofertar isso, mostrar essa possibilidade para o cliente, né? A gente já está há 2 anos nessa jornada. A gente tem mais um planejamento inicial de 5 anos que foi desenhado lá no início, quando a gente começou. A gente tem algumas metas para poder alcançar internamente como empresa, e etc. e tal. Só que nós queremos ser conhecidos e vamos ser conhecidos, né, como uma empresa de tecnologia, um braço de tecnologia, na área de dados, na área de análise de dados, né, na área de BI, na área de inteligência artificial, voltada para análise de dados, alguns outros softwares, que eu quase falo aqui, mas não posso falar, quem está em desenvolvimento, que a gente vai poder mostrar para o cliente que existe essa possibilidade de você olhar só um copo e agora você consegue enxergar uma coisa diferente. Então a nossa meta é essa. Até o final do episódio a gente arranca dele essa beleza. Vocês querem um pouquinho a coisa, Só cara. aí, né? Confidencialidade, ainda não dá. A gente tá até brincando com a analogia da Salso, né? Você está manobrando por enquanto um carro ali médio, né? Ainda vai crescer, então é bom você já começar com esse pensamento de gestor, Sim. pensando no futuro, né, cara? Que legal. Até faz parte da próxima pergunta, eu vou evitar então. Tem algum projeto novo vindo aí? Então eu vou evitar. Tem alguns. É isso. Alguns. E cara, o que te motiva hoje a continuar crescendo? Qual que é o seu ponto principal aí que te motiva? Cristo, sou cristão, minha família. Então, assim, diante das dificuldades que a gente que é empreendedor enfrenta todos os dias, cara, a gente sempre tem que buscar algum tipo de motivação para que a gente consiga se superar, né? Então, a gente estava falando até no outro podcast anterior, a gente tem uma carreira, entre aspas, solitária, mas não é solitária, né? Então, todo dia vai ter uma dificuldade diferente. Hoje foi uma, amanhã vai ser outra, e como que eu vou lidar com isso, né? Então, a motivação, buscar aquilo que te traz paz, aquilo que te motiva a crescer, a buscar coisas diferentes, a trazer essas soluções de mercado onde a gente consiga ter um feedback legal do cliente que dá uma motivada muito legal, né? Então, essa, minha base é a minha família. Fico feliz dessas palavras eu ia falar uma palavra aqui, já ia brincar comigo já, né? Você já ia falar alguma coisa. Eu não vou nem comentar. Cara, eu geralmente utilizo essa parte da visão do futuro para falar de um futuro que a gente tem que cuidar bem, que são os investimentos.
E para isso existe a Carvalho Trust. Cara, eu tô num timing perfeito hoje, né? Fala a verdade. Será meu gênio. Soluções financeiras são apenas meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atende às suas necessidades e não a do assessor que precisa bater metas e fazer sua comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende pessoas e atende objetivos. E agora vamos seguir com o assunto BNI, cara. Como que você conheceu, dá o contexto de como você entrou no grupo, quem te levou, quem foi o seu mentor ali, o seu padrinho, né, que a gente fala. Meu padrinho. Eu conheci o BNI, talvez foi em março do ano passado, através do futebol, cara. Eu gosto muito de jogar bola e foi através do Marco Toledo, né, que é o proprietário sócio da Meta Plano Contábil, a gente conversando. E eu falei, cara, eu tô numa jornada diferente, pô, eu desenvolvo isso aqui, o meu trabalho é muito visual, então com o celular eu consigo entrar no portal e mostrar ali o BI, os indicadores, pô, bacana isso daí e tal. Vamos num grupo que de repente você consigo te ajudar. E aí foi quando ele me chamou para ir numa reunião do BNI em abril. E aí eu vi toda a metodologia e tal, gostei bastante. Naquele momento eu não conseguia me dedicar, né, à metodologia. E eu falei, cara, nesse momento eu não consigo me dedicar, então vamos deixar para um segundo momento, que eu estava trocando um projeto grande, que era só eu sozinho. E aí ficou para um segundo momento. E aí o Marco, ele sempre foi um cara que ele apesar de eu ter falado isso não naquele momento, ele não falou, cara, não some não, continua vindo aqui, vem aqui, pode usar meu escritório. Então ele é uma contabilidade, a gente tem uma parceria bem legal com os clientes dele também. E aí eu continuei. E aí um momento fez sentido para mim, porque fazia parte do meu plano de negócio esse crescimento, né? Me tornar conhecido na região, que eu estava com muito cliente no Rio, cliente no interior para Campinas subindo, e eu precisava atingir aqui Jundiaí. E aí eu entrei, conversei com ele, eu fui numa outra reunião, foi agora em novembro, né? E eu falei, beleza, agora faz parte tá no momento de eu entrar. E aí eu entrei e assim... Entrou em abril, em novembro, né? Novembro, dia 1 de novembro. Entrei dia 1 de novembro. Desde lá, assim, só coisas boas assim que o grupo tem nos ajudado nesse sentido. Então Nosso foi próximo VP. esse contexto. Quem é louco me chamou, você quer? Eu falei, vambora, estamos aí. Esse contexto do Marco foi assim, no contexto de futebol. Então, assim, pessoas que se relacionam normal, me apresentou uma metodologia, lazer, momento de lazer, e a gente conhecendo, foi se aprofundando e estamos aí. Compartilho da mesma experiência. Ele também foi o Marco também, foi que me levou jogando bola também. Acho que era outra turma aí no caso. Ele falou assim, cara, você dá tanto passo para eu fazer gol, eu vou te levar, vou te dar uma moral, vamos lá comigo. Tanta assistência que dá. E aí ele me chamou. Mas o Marco, ele é insistente, cara. Ele vai até o fim, realmente. E eu acho que a gente foi na mesma reunião como convidado. Eu tenho essa impressão, sabia? Em abril. Eu também fui como convidado em abril e entrei em maio. Então. Eu acho que foi uma coisa assim próxima. E era em outro local ainda, né? Era em outro local, nada a ver. Né? Mas, e a gente percebe o potencial da pessoa, como ela já chega já engajada, e isso justificou o convite para você se tornar o nosso próximo vice-presidente, cara. Realmente a gente viu o potencial gigante. Quem foi o louco que teve essa ideia? Vou chamar o Militão para ser o vice-presidente. Porque assim, e aí falando já do BNI, existe uma metodologia por trás, são 41 anos, né? É uma coisa que nasceu do dia para a noite. E eu sempre fui um cara que quando eu entro no negócio, eu quero mergulhar e eu quero fazer dar certo. Então, se depender de mim, vai dar certo, sabe? Aquilo que depende de mim. E aí eu comecei a estudar, então, assim, eu li o livro, eu estudei metodologia, eu entro em contato com pessoas de outros grupos, né, de outros estados e tal, já consegui fazer negócio nesse sentido. Então, é usar a ferramenta, não é só o nosso grupo do BNI, para que a gente consiga ser conhecido em outras áreas, saber, o Militão existe, precisou de alguma coisa de BI para análise, tem um cara lá de São Paulo, de Jundiaí, que consegue ajudar nessa parte. Então, E me diz uma coisa, cara, você sendo um cara do BI, né, que facilita a vida das pessoas para poder visualizar a informação, nos nossos relatórios, você dá uma olhada assim, não te sente coceira, não? Não estou falando mal, tá? Não estou falando mal, não quero me queimar. Não é enrascado, hein? Mas que a melhoria é contínua, né? Mas não é porque, igual ele falou, é a melhoria contínua. Então, eu vi alguns processos como é feito, né? Então, acho que se a gente puder propor alguma coisa, a gente vai fazer. Mas, cara, eu olho aquele relatório Palmas, eu tenho a dificuldade, eu tenho TDAH, né? Então,
eu olho lá a legenda, isso é tal coisa, aí eu já não sei mais onde que estava a coluna que eu estava procurando. Cara, é porque, tão é porque isso daí difícil, existe cara. uma metodologia, então de repente talvez isso não dê para mexer, mas assim, Sim. o que a gente conseguir fazer para automatizar como é feito hoje, a gente vai tentar buscar alguma Não forma. precisa mudar o cerne da coisa. Não Emite um reinventar a roda, relatório a gente e ele vai lá e cria uma ferramentazinha que Até porque se a gente conseguir desenvolver alguma coisa, a gente pode apresentar para a diretoria. cara, seria um case sensacional, imagina. cara. Assim, de degustação. Aguardem os próximos episódios. Imagina o seguinte. É um projeto, a gente conseguiu. Essa é uma dor que com certeza não é só minha, não é só nossa, né? E aí você pega e fala, tá vendo, galera? Esse dado aqui, ó, que vocês até então se quebravam para entender, olha só. De forma Cara, visual, limpa. MM Nova tá vendido no Brasil e no mundo. Verdade. A ideia é essa. Então, assim, quando eu percebi que tinha esse tipo de coisa, eu falei, eu consigo ajudar. Então, porque sempre foi, eu sou daquela parada, não, mas sempre foi assim, não, mas sempre foi assim, mas pode ter uma forma de fazer Não, diferente. melhoria né? contínua. E aí, dentro dos padrões, né, mantendo o padrão, Sim. a metodologia, a gente não vai mexer nisso, né? Então, mas assim, se eu conseguir melhorar alguma coisa, a gente Claro que tá depende muito de disponível. autonomia, né? Sim, Precisa depende ter muito de autonomia, mas Não, é legal que tem para onde ir, né? Qualquer ferramenta que servir para dar maior visibilidade, porque a gente Seja mais nossa, prático, né? cara. Vai... Porque isso vem de algum sistema. Então, integrar no Sim, sistema, sim, tentar. sim. Não é pegar um PDF. Então, se existe um sistema que algum TI já fez, então a gente tentar conversar para poder. Mas acho que dá. Porque a captação dos dados ela é feita Em algum lugar, os dados estão em algum lugar. Só a questão está na visualização. Isso. Simplificar a visualização. Muita cor, né? E não vai ser fácil porque a gente está falando de um sistema internacional. Internacional. sim. Provavelmente alguém já deve ter pensado Não, mas não me impeça de sonhar. É isso. Estamos aí para isso. Está em dúvida, faz o M e já era. É isso. MM nova. E, cara, teve alguma questão, algum case de sucesso que você já tirou do BNI? Alguma referência que já está encaminhada, alguma coisa nesse sentido? Quando eu até fui na minha apresentação principal, eu fiz questão de levar 2 clientes, né? E um era membro do BNI. E eu acho que o meu trabalho, por ser um trabalho muito estratégico, eu tive que fazer um papel de ensinar. Por que eu preciso disso? Falei, como que você olha isso? Eu faço algumas perguntas e aí com a pessoa, na primeira ela responde, eu acho, então já começa por aí. Então, se você tem tudo, você não pode achar, você tem que ter certeza. Então, como que você tem certeza? Visualizando? Como que você visualiza? Eu vou te ajudar a isso. E aí a gente desenvolveu alguns projetos, né, internos para membros, empresas do grupo. E aí um case legal interno foi a Karina Mora, né, dos planos de saúde. Então, a gente conseguiu ajudar ela hoje a ter visibilidade através dos números que ela gera todos os dias e saber, cara, eu fui bom ou fui ruim? Eu vendi isso ou vendi aquilo? Como que foi a minha gestão do meu negócio? Entendeu? Uma curiosidade, no caso dela, como é que ela faz a captação dos dados? Então, a captação dela é via planilha Excel. Então, já tinha uma planilha, controlava, a gente melhorou a planilha, estruturou, botou algumas automações e através dela a gente conectou e desenvolveu. Como é só ela que mexe, então tranquilo, facilitou. Né? O problema da planilha é essa segurança de ter mais mãos ali. O problema é isso. E aí a pessoa, por mais que você bloqueie, acima de apagar, de colocar um dado errado, a gente consegue bloquear essas coisas, mas sempre vai existir esse risco, porque não está num banco de dados que você consome o dado. Né? Pode apagar, pode sumir, perder o acesso e tal. Então tem esse tipo de coisa. Mas a gente conseguiu desenvolver um projeto bem legal, ela deu o feedback lá. Foi importante para a empresa e tal, foi bem legal. E aí a gente tá nessa. Então a gente consegue. Quem não entende o que eu faço, nesses 1 a 1 é importante para poder explicar, e o meu trabalho é visual. Então eu abro o portal, eu faço isso aqui. A gente está desenvolvendo outros projetos lá para outras empresas, sempre nessa dor. Eu preciso tomar a decisão ou ver o meu número de forma clara. Não quer dizer que você vai olhar todo dia, abrir, olhar de manhã, nossa, que BI legal. Não. É uma coisa que, cara, eu precisei ter informação, eu tenho. Tá? Eu precisei olhar isso, eu tenho. É a nossa facilidade. Sim. Eu sou muito fã de uma faceta do teu trabalho, que é o seguinte, o brasileiro, eu vou falar do brasileiro porque é quem eu conheço, associa muito a venda com algo ruim, né? Sabe aquele papo de, você está querendo me vender. Porque o drive normalmente é emocional. E no teu caso não é emocional. Não. Mas não é assim, nem de longe é emocional. Às vezes você precisa até ensinar o cara do porquê que ele precisa. Às vezes não, né? Normalmente você precisa ensinar por que faz falta, e uma vez, como o Murato falou,
que ele conhece o produto e não faz mais sentido não ter. Não ter. Exatamente. Né? Mas não é nada emocional. A gente não tem um viés comercial nesse sentido de Sim. impulsionar o cara a comprar. Eu faço no diagnóstico, que a gente senta e entende lá como que funciona a dinâmica, qual o dado que ele tem, os dados que ele tem, da onde vem, etc e tal. Por exemplo, eu já fiz diagnóstico uma vez que a gente entendeu que o cliente tinha um sistema, ele usava muita planilha, mas todas aquelas planilhas que ele usava poderia estar no sistema e eu consumir direto no sistema. Uhum. Então, para mim, comercialmente falando, era melhor falar assim, não, me dá essas planilhas que eu vou fazer o seu projeto através dela. Não, a gente orientou a estruturar tudo no sistema, porque é sistema, é banco de dados, deixa tudo mais robusto. Quando você terminar essa parte, você me chama que a gente vai para uma segunda fase. Então, a primeira Você fase... podia ter ganhado eu dinheiro. podia ter ganhado dinheiro, mas eu fiz uma a coisa que não ia orientação ser efetiva. correta, porque que é o meu mais correto a se fazer. Então, Sim, a gente trabalha nessa linha. Como eu consigo ajudar o cliente? Por mais que ele não seja o meu cliente agora, ele entendeu que, cara, o cara não veio aqui para poder tirar dinheiro de mim, ele veio me instruir um processo, que a partir do processo que tiver estruturado direitinho, eu chamo ele para me ajudar na segunda Mas parte. é por isso que você tem 0 cancelamento. Porque o isso. cara não comprou da emoção. Não compra. Não é um negócio que ele sai pela porta e fala, putz, o que eu fiz? Não é geralmente. Talvez ele se pergunte, por que eu não tinha feito ainda? Antes, né? Que eu não consegui fazer isso antes. É isso. Legal, cara. E caminhando agora para o nosso encerramento, queria que você... Mas já? Cara, estamos já chegando já. Não, a gente pode desligar a câmera e a gente vai ligar aqui até o fim. Mas eu queria que você olhasse para a câmera ali, para esse celular, e você deixasse alguma mensagem para algum empreendedor que estaria começando, para sua área, que seja, o que vier na sua cabeça, meu cara. O que vinha na minha cabeça? Eu queria falar sobre a galera que está nessa transição, né? Se eu quero, se eu sair ou não. Na vida existe tempo para todas as coisas, né? Então a Bíblia mesmo fala isso. E se você tem alguma coisa que, cara, aquilo ali me faz bem, me faz feliz, eu consigo agregar valor do meu serviço, né, para outras pessoas, faça. Dificuldade vai ter? Um monte. Alguém vai te elogiar, vai te incentivar? Talvez não. Talvez vai ser você sozinha. Porque se fosse fácil aquilo que você propõe a fazer, qualquer um faria, você não concorda? Então, se eu tenho hoje, fosse fácil aquilo que eu faço, um monte de gente faria. E geralmente não é. A persistência, ela é um caminho que nós devemos percorrer para conseguir atingir o objetivo. Todo dia vai ter dificuldade, todo dia você vai pensar em desistir. Ontem eu pensei em desistir, hoje eu não estou mais, já estou motivado. Então, porque as pessoas acham que é fácil, né? As pessoas já acham que chegar lá é fácil, não é. Então, motivar você a não desistir, focar naquilo que você sabe, que Deus te capacitou para fazer, que é o melhor, faça, né, com toda a destreza possível. E, assim, busque naquilo que você faça a motivação para começar um novo dia no dia seguinte. Porque se você esperar qualquer decepção te abalar, a primeira você já vai desistir. E às vezes uma coisa que você tem que é genial, você não consegue fazer isso chegar em outras pessoas e vai ter sempre alguém que vai fazer. Então é isso. Acho que o bate-papo seria mais ou menos incentivar e motivar essas pessoas. Sabe? Legal. Fala aí, a graça está na jornada, né? A graça está na jornada. Destino não tem tanta graça quanto a jornada. Porque quando você cai, quando você de algum momento falha, e aquilo ali vira um aprendizado para vocês. Né? Como você vai lidar com isso que é o diferencial. Sim. Certeza. É fundamental. E onde as pessoas podem te encontrar, Militão? Rede social, Instagram? Endereço da sua casa? Bom, avenida não, tô brincando. Mas assim, todos os dias, 6h30 da manhã. Opa, tem uma coisa nova vindo aí. Isso que pode falar? Pode que pode. Opa. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, todo dia às 6h30 da manhã, nós nos encontramos lá no Espaço Prime, que fica no edifício Parque da Uva. Um ambiente totalmente corporativo, acho que sou a primeira pessoa que fala isso. Top. Top demais. Top. Um ambiente totalmente corporativo, então a gente lá nós nos reunimos como o BNI Up, então é um grupo de empresários de diversos segmentos, onde você vai conseguir se conectar, todo mundo vai entender a sua dor, porque todo mundo sente a sua dor. Então eu convido você a participar desse momento conosco nessa reunião. Nas redes sociais, somos a MMNova, @mm.inova. Lá abordamos conteúdo como desenvolvimento de projeto, não é um conteúdo massivo de compra e venda, mas é um conteúdo muitas das vezes educacional nessa área de análise de dados, porque eu fui professor, então eu quero passar essa linha também de educação e alguns projetos, feedbacks que a gente desenvolve e quer falar conosco. Também tem o nosso site www.mmnova.com. É isso. Show de bola, cara. Gostei disso que você falou das dores, cara. Às vezes a gente
olha muito para o próprio umbigo e acha que a gente está sozinho Tá nas dores, sozinho, né? não tá. É só ir quinta-feira lá, Só trocar uma lá. ideia para você ver que as dores são iguais para todo mundo, só Vai muda o receber um endereço. abraço, você vai falar, Chora "Cara, aqui, tô passando por encosta a sua cabecinha É. no meu ombro e chora. isso." É isso, cara. Será uma honra recebê-los lá, sejam bem-vindos, vai ser muito bem recebidos lá. E bom, gostaria de reforçar também que os contatos, todas as informações estarão aqui no local da tela, algum QR Code que a gente vai liberar na descrição. Os cortes também vão estar disponíveis no nosso Instagram, tá? Pode acompanhar lá, BNUp Jundiaí, @BNUp Jundiaí. E mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, tá? A Salso Brand, a Carvalho Trust, a Metaplano Contábil e a Engegrid por patrocinar aqui o projeto, e ao Murato Advogados, representado por mim. Obrigado. Opa, agradeço. Se os outros estivessem aqui, eu agradecer pessoalmente também. Como apoiador aqui também do nosso podcast. E agradecer, Militão. Obrigado pela sua participação, cara. Só mais uma coisa, inscreva-se, curta e compartilhe. Isso Esse é aí, um conteúdo bem muito legal, para importante. chegar em mais gente possível. Então, Muito importante. a gente está trabalhando aqui, esse é um momento importante onde você conhece uma versão da pessoa por trás da empresa, né? Então, esse é o propósito do Upcast aí. Isso aí. Obrigado, cara. Opa, show de bola, cara. Valeu, meu brother. Obrigado. Bom demais. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado por essa companhia, mais esse episódio. Até mais. Valeu!